mesma coisa. A esquerda teve tá tendo alguns cases de sucesso, né? Claro, Assim, agora a gente tem que... O que todos eles têm em comum? Essa é a questão. Cada um avalia que esse sucesso se deve a uma coisa. Agora tem que ver o que tem em comum entre eles. Eu acho que dois elementos que cada um desses episódios tem em comum. Primeiro, estão falando de pautas populares e pautas de maneira plenamente inteligível. Então você está falando, estuprador não é pai. Você está falando, as pessoas têm direito à vida além do trabalho, fim da escala 6x1. O rico tem que pagar mais imposto do que pobre. São coisas que elas são entendíveis, pedagógicas. A gente encontrou uma maneira de comunicar essas pautas acessível e não aquela textão e aquelas coisas muito sofisticadas e difíceis de qualquer pessoa entender. E segundo, são pautas que a gente conseguiu ganhar a partir do debate da rede social. E eu sempre digo, a rede social, ela tá ao nosso lado? Não tá. Não tá. Se você pega quem são os donos dessas plataformas... Os bilionários, as big techs. Exato. Então elas não estão ali. Não é a rede social, ao contrário do que ela finge. Não é um terreno neutro em que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não é. Tem o peso do dinheiro, da monetização, dos algoritmos, tudo mais. Agora, a imprensa tradicional também nunca teve do nosso lado. E a gente aprendeu a ocupar espaço nessa imprensa. As eleições nunca foi um espaço onde a gente entra na eleição ganha. Porque a eleição ela é cheia de mecanismos ali que ajudam quem tem mais dinheiro, quem tem mais tempo na política, quem já está consolidado. E a gente aprendeu a disputar e ganhar a eleição. Eu acho que a mesma coisa vale para a rede social. Não é o nosso terreno, não é o lugar, não é um terreno feito pra gente, mas a gente tem que aprender a utilizar dentro das possibilidades, dentro da nossa moral, porque a gente não vai usar da mentira, a gente não vai usar da desinformação, a gente não vai usar do preconceito para ganhar o debate, que é o que eles fazem, mas a gente pode sim usar uma linguagem mais acessível, a gente pode sim usar utilizar formas criativas para a gente poder fazer o debate com as pessoas, a gente pode sim utilizar essas estratégias para se fazer ser ouvido, porque se a gente não é ouvido pelas pessoas, você já perdeu o debate. Você falou um negócio que eu achei bem interessante, que é a esquerda pautando pautas que chegam no povo, que é o fim da escala 6x1 e tudo mais. Eu acho que a esquerda, ela tava muito vítima por conta das fake news de direita, de estar mais se defendendo. E na imagem, eu acho, pro povo, não estavam essas questões que são prioritárias. Tava, tipo, questões que, assim, que até são questões, mas, assim, não são questões prioritárias, tipo, gênero neutro ou banheiro trans ou trans nos esportes. Essas pautas... Parece que essas pautas, assim, a direita colou essas pautas, elas existem, de fato, e na são esquerda. Pautas que a gente... Mas não são Quando a gente responde a elas, a gente tá sendo pautado pela direita. Porque quem tá impondo esses assuntos... Quem fala de sexualidade de gênero no Brasil todo dia, Pedro, não somos nós, infelizmente. Acho que ele deveria falar mais. É a extrema-direita. Eles falam todo dia na tribuna, no jornal, na rede social. Eles falam alguma coisa relacionada à sexualidade de gênero das pessoas. E eles tentam colocar essas peixas na gente de... Tudo isso que você sabe, fake news, kit gay, mamadeira disso, ideologia de gênero, é o chavão que eles sempre usam. E quando a gente cai na narrativa que eles tentam colocar, a gente tá respondendo a eles. Então eles ganham duas vezes. Mas é que a esquerda, nesse caso, fica meio refém, né? Porque se você não responde... Lógico, mas você tem que achar a maneira inteligente de você conseguir responder. Você também inflama, mas se você não responde é pior, porque ele vai achar que é verdade. Só que você tem que achar a maneira inteligente de responder. Tem um monte de casca de banana que eles inventam no caminho, tem um monte de desinformação. O que eles querem é que a gente passe o dia inteiro falando da pauta que eles querem que a gente fale, nas condições que eles querem que a gente fale. É claro que a gente tem que Até porque eles ganham o voto só no pânico moral, né? Sem propostas. Dúvida, e aí eles aprovam tudo que eles quiserem, porque como eles já foram eleitos sem proposta, eu participei de uma CPI, que eu acho que foi um teatro sobre isso, que era a CPI da transição de gênero. CPI, você sabe que é aquela comissão que é para investigar algum crime, alguma coisa errada. E a extrema-direita, durante 6 meses, abriu uma CPI na Assembleia Legislativa, gastando o seu dinheiro público, de quem está ouvindo a gente aqui, para investigar alguma irregularidade nos procedimentos de transição de gênero do Estado de São Paulo. Aquilo ali era puro suco de pânico moral. O que eles queriam fazer daquele ali um fla-flu, se crianças trans existem ou crianças trans não existem, e de ofensa às crianças, e de intimidação dos pais, e tentar criminalizar os médicos. E a gente teve uma atuação que era delicada, porque a gente tinha que defender os direitos de todas as pessoas, tinha que condenar o que eles estavam fazendo ali, ao mesmo tempo sem entrar no baile que eles queriam que a gente entrasse, que é ir pro pântano do pânico moral com eles, onde eles vão ter facilidade de ganhar o debate. E eu acho que a gente conseguiu... E usando criança, né, cara? E usando porque, criança, assim, que é uma coisa muito mau caráter, muito desrespeitosa, muito desrespeitosa. E eu acho que nós conseguimos, eles tinham maioria na comissão, mas eu acho que nós conseguimos ganhar o debate, porque terminou
a comissão, eles não conseguiram fazer disso aí um grande sucesso para a base deles, como eles queriam. A gente não deixou aquilo ali se tornar um circo. Eles não conseguiram intimidar nem constranger nenhum profissional, nem nenhum familiar, nem nenhuma criança que estava lá. Eles não conseguiram, no final, obviamente, encontrar nada que criminalizasse o procedimento do qual a gente estava falando. Então, acho que foi um exemplo de que a gente estava diante desse desafio. Um deputado foi lá e na primeira sessão falou, perdão, repetir, criança trans é igual gato vegano, que era uma estupidez, assim, sabe? Pra deixar a gente fazer essa cara, deixar a gente nervoso e ir pra chincha e brigar e se jogar na lama do pânico moral, porque daí eles potencializam o alcance deles, que é pra viralizar, Pra tal. fazer o corte. Olha como eu tô xingando, como eu tô debochando dessas pessoas, tal. A gente foi mais inteligente que isso. Então a gente mostrou que, independente deles acharem que crianças trans existem ou não, que pra mim, eu não me importo o que eles acham, o fato é, nós temos crianças e adolescentes que estão passando por sérios problemas de saúde, porque estão vivendo uma incongruência com seu gênero, uma disforia com seu gênero, e que isso lhe impõe muito sofrimento. E se você não tiver, não existia cirurgia, procedimento nenhum invasivo, porque isso a própria legislação brasileira... É só acima de 18. Exato, não permitia. Agora, se você não dá um acompanhamento psicológico, se você não acompanha essas pessoas, daí ela vai estar sendo empurrada para automutilação, ela vai estar sendo empurrada para colocar a vida dela em risco. Ela vai procurar medicamentos, hormonização, através de meios que são inseguros e que são ineficazes. Então, acho que a gente foi mais inteligente do que só entrar no debate rasteiro que eles queriam e conseguimos mostrar como tudo que eles estavam dizendo ali não passava de terrorismo moralista, vindo por médicos de meia tigela, desqualificados, que não tinham nenhuma produção científica séria, que tudo que era feito naquele ambulatório era altamente respaldado pelos principais estudos científicos que você tem no Brasil e no mundo, e não deixamos que eles ganhassem. Então é isso. A gente tem que responder aos ataques que eles fazem, sobretudo porque a nossa comunidade é o alvo principal. Mas temos que fazer isso de uma maneira inteligente, que não deixe eles monopolizarem a pauta e não deixe eles crescerem em cima do escárnio na nossa população. Cara, e nesse ambiente político e tão opressor e heteronormativo e predominantemente conservador, por você ser um cara jovem, bissexual, nesse lugar, você acha que te deu um estofo, assim, o que você passou de bullying ou de, tipo, na escola e tal, pra você hoje tá trabalhando num lugar que, sei lá, os seus coleguinhas ao lado provavelmente são aqueles que fariam bullying com você na escola, ou se não fazem hoje, né? Olha, ninguém nunca me perguntou isso, mas é uma coisa que eu penso você muito. já sofreu, assim, essa discriminação no ambiente de trabalho teu, que é o político? Pedro, sabe que você pensar no bullying que a gente sofre lá na infância, pensar hoje é uma coisa que passa Já sempre te deu pela um minha escudo, cabeça. será? Acho que sim, porque muitas vezes durante a minha rotina eu lembro disso. Porque eu vejo meus colegas, aqueles colegas da direita, que ficam fazendo A turma escárnio. do fundão, que né? fica fazendo escárnio, piadinha tal, tentando te desequilibrar, esses deputados que eu te falo. Como eu não sou o único, mas sou um dos deputados que mais levanta a bandeira É LGBT igualzinho lá. a turma do fundão, né? Porque assim, é a turma que não Totalmente. tem proposta, É. que é só bagunça e escárnio, porque eles realmente, se você E que são espreme... pessoas cheias de insegurança e que daí utilizam disso aí pra ficar melhor Por com a isso também que eu acho que insegurança quando tem uma deles. CPI, que nem se falou da transição de gênero, mas você pode pegar, tipo, a CPI do MST, que eles tentaram fazer agora que Lula foi eleito. E, tipo assim, quando chega assim no vamos torcer esse pano aqui pra ver o que sai. Cara, não sai nada, porque eles não têm estofo, Totalmente. não tem... Mas, Pedro, eu penso nisso várias vezes por dia, porque esses meus colegas que ficam lá na piadinha, ou que ficam fazendo escárnio, ou tentando fazer coisa pra te provocar, que nem eu Mas falei esse tem- exemplo pra te dizer. Tem isso de fato, ou eles fazem só pra, sei lá, pra corte de rede social, pra aparecer? Tem os dois, tem Na os dois. vida eles fazem? Porque Os assim, dois. cara, todo mundo é adulto ali, né? Ninguém é criança, Ah, ninguém é um adolescente na Mas escola pra poucas ficar pessoas ali zoando o são outro. Não, então, tem todos os tipos. Ninguém nunca chegou para mim e me fez um... Até porque sabe que é crime, sabe que eu sou uma pessoa muito instruída dos meus direitos, que qualquer coisa desse tipo não tem duas